Olá, bem-vindo à minha casa. Meu nome é Flávia. O Dudu, né, que é o meu neto, veio trazendo muita alegria para nossa família. Ele era uma criança especial e aos 3 anos e meio de idade, ele foi diagnosticado com um câncer, né? Um câncer maligno no grau 4. E durante o processo de luto, né, que depois ele veio ali, ele não resistiu, aqueles 2 meses, ele lutou bravamente. Foram tempos assim onde Deus fez algo muito poderoso na minha história, na minha descendência, por meio dessa dor. Então eu quero deixar aqui com vocês algumas coisas que foram muito eficazes no meu processo de luto. E eu acho que foram 2 dias depois da morte dele, eu falei, olha, eu declarei, né? Porque muitas vezes a gente precisa ter decisões, a gente precisa decidir. Eu decidi e eu falei, o meu luto, ele vai ter um começo, um meio e um fim. E o começo dele, eu sabia que era um tempo de chorar. Então algo que eu quero deixar aqui, né, que eu pratiquei, né, foi chorar. Eu não fugia da minha dor, eu aceitava que ela existia, porém eu entregava ela para Deus, eu entreguei ela para Jesus em oração. Havia momentos que eram muito difíceis, né, que eu chorava e ali eu já recebia as gotas de consolo do Senhor naquele mesmo momento. Era como se Deus falasse, confia que eu vou fazer disso tudo que tu estás vivendo algo lindo e poderoso. E a Bíblia fala que Deus faz, né, dos nossos desertos mananciais. E eu lembro que eu dizia, Senhor, faz esse deserto florescer. Eu quero que o Senhor não desperdice nada do que eu estou vivendo. Nem uma gota do que eu estou vivendo eu quero que o Senhor desperdice. Então, esses momentos que eu tinha de chorar, eu ia nos lugares, né, os lugares onde eu tinha vivido momentos com ele, o parquinho do condomínio, a escolinha. Eu lembro que um dia eu fui lá com a minha filha e eu chorei com ela, porque a nossa tendência é nos proteger, é não enfrentar a dor. Eu decidi que eu ia enfrentar, mas que eu queria que Jesus estivesse comigo. E eu fiz essa oração, eu falei, Deus, eu só vou conseguir passar por isso, por meio desse fogo, se o Senhor estiver junto comigo. E outra coisa que eu também fiz, que era algo sobrenatural, eu fazia uns posts, né, no Instagram, eu colocava louvores, eu ia pro terraço. Naquela época eu morava numa casa, eu tinha um terraço, eu colocava louvores ali e aqueles louvores cantados, eles se tornavam verdade para mim. E a partir desse momento eu conseguia sentir uma alegria no meu espírito, que era algo sobrenatural. Eu sabia que aquilo era o consolo de Deus, porque a palavra diz que o Senhor, Ele é consolador, né? Então eu experimentei o Deus consolador naquele momento da minha vida. Eu experimentei essa característica de Deus, que é oferecer consolo em meio às nossas tribulações, em meio às nossas dores. E aquela dor, ela era uma dor insuportável. Eu não conseguia sozinha, eu não conseguia sair daquele lugar. Eu lutei contra a depressão vários dias. Eu sei o que é ter depressão. E o louvor e a adoração, ele foi uma chave poderosa para eu poder, né, em meio a um lugar onde eu estava, que eu não tinha motivos nenhum para adorar a Deus, eu decidi adorar a Deus, porque eu cria que aquilo que eu estava vivendo, Deus ia transformar em algo poderoso para o meu próprio bem. Tudo aquilo que eu estava vivendo iria se converter para o meu próprio bem. Outra coisa que eu me apeguei, que foi uma âncora para mim, né, para me sustentar, foram as verdades descritas na palavra. A luta na minha mente para eu começar, né, a crer que aquilo que eu estava vivendo, mesmo em meio aparentemente uma derrota, né, porque a gente andou em fé, eu criei, né, no poder de Deus para curar o Dudu. Eu acreditei assim de uma forma sobrenatural. Eu alcancei uma fé que eu acredito que era uma fé emprestada para crer no milagre que ele iria ser curado. E aí de repente aquele milagre não aconteceu da forma como eu esperava, né? Então a palavra de Deus, as batalhas na minha mente, eu decidi que quem ia me governar não eram os meus pensamentos, mas era a palavra de Deus, porque diante daquela situação, daquele cenário de morte, eu precisava ter muito mais fé para acreditar
né, que eu era mais que vencedora. Eu precisei de fé para acreditar muito mais no amor de Deus por mim. Então essas foram as chaves, foi algo que hoje, quando eu me lembro, né, foram coisas que eu fiz, que eu pratiquei durante esse processo e que eu tenho certeza que contribuíram para que hoje eu entrasse e acessasse esse lugar de cura, onde eu posso aqui estar falando para vocês, né, e sem chorar. Existe uma cicatriz, sim, uma cicatriz profunda na minha alma, porém ela não sangra mais, porque eu me entreguei, né, aquele que poderia trazer a cura para minha vida. Eu me entreguei de uma forma confiando cegamente em Jesus, entendendo que o que estava acontecendo, né, que tudo aquilo que eu estava vivendo, eu acreditava que iria contribuir para o meu bem e Deus ia transformar tudo em bênção. Como hoje, depois de um tempo, hoje eu consigo perceber, né, tirando os olhos da dor, entendi que o que Deus estava operando naquele momento, né, era tirando muitas amarras que prendiam a minha vida. Existe uma Flávia antes de tudo isso, né? Lá em 2016, quando a gente teve a notícia do câncer, existe uma Flávia em 2016 e uma Flávia depois de tudo isso. Eu creio que o que Deus muitas vezes faz fora, né? As circunstâncias de fora, elas têm o poder de trazer transformação dentro de nós. E essas transformações, elas não são temporais, elas são eternas. Muitas coisas podem passar, mas a esperança permanecerá.